A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no coração de cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje eu vou estar trazendo um testemunho grandioso de coisas que Deus fez na minha vida. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei, é muito importante que vocês compartilhem os vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, é simples. Aí tem, se tiver, inscreva-se, porque você ainda não é inscrito. Se tiver já inscrito, é porque você já se inscreveu, tá bom? Para não acontecer de você clicar de novo e tirar sua inscrição. Vamos rodar nossa vinheta e logo depois estarei trazendo um testemunho maravilhoso para a vida de vocês. Vamos lá? Queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar algo maravilhoso de Deus para a vida de vocês, tá bom? Mas antes eu quero ler aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu quero falar aqui é da grandiosidade de Deus naquilo que foi a chamada na minha vida. Como eu falei num testemunho lá atrás, em outro vídeo aqui do canal, Deus ele me fez no dia que eu aceitei Jesus, e isso há 40 anos. Esse mês de março que passou, eu fiz 40 anos de batizado na presença do Senhor. E no dia que eu aceitei Jesus, eu tive uma chamada gloriosa ministerial diante do Senhor. E como diz aqui o Senhor falando para Jeremias, que antes que ele fosse formado, Deus já havia escolhido ele. Diz aqui, antes que ele se formasse no ventre, te conhecia, ou seja, Deus já conhecia. E aí ele diz assim, antes que saísses da madre, ou seja, antes mesmo que ele viesse consumar o nascimento da barriga da mãe, que viesse sair, então o Senhor já havia santificado, ou seja, separado para ser profeta das nações. E eu não tenho dúvida que o Senhor fez isso comigo. Primeiro, porque quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu morando lá no sertão do Ceará, eu tomei uma queda muito grande quando eu voltava da casa de minha avó, e eu vinha descendo uma ladeira, e eu trazia um objeto de madeira na boca, parecendo um lápis, e eu vinha descendo uma ladeira correndo, e eu caí com aquele objeto na boca e eu perfurei a minha garganta. E naquela ocasião eu quase morri, porque a gente morava em um lugar onde não tinha nem mesmo posto médico, não tinha medicamento, não tinha absolutamente nada. Era um lugar muito atrasado. Então eu cheguei em casa me sufocando em sangue, minha mãe ficou muito apavorada, não tinha o que fazer. Minha mãe ficou ali em desespero, porque minha boca estava cheia de sangue, eu me sufocando no sangue, e resultado, daqui a pouco eu comecei a cuspir os coágulos, aqueles pedaços de sangue que parecia pedaço de fígado, o sangue coagulado, e eu quase morri. Eu passei mais de 15 dias que malmente eu bebia um pouco d'água e chá, porque era só que eu tinha condição, minha garganta praticamente tapada, porque foi um acidente feio, era para eu ter tomado ponto na garganta, ter passado por uma cirurgia, e lá não tinha essas coisas. Então eu sofri bastante, minha mãe também, mas Deus tinha um plano na minha vida e por isso eu não morri daquele acidente, porque eu não tomei um anti-inflamatório, eu não tomei um antibiótico, eu não tomei remédio nenhum, o remédio era chá, somente chá era o que eu tomava. Então foi pela misericórdia de Deus que eu sobrevivi, porque Deus tinha um plano na minha vida. E o tempo passou, e quando eu aceitei Jesus lá em 1983, o que é que aconteceu? No mesmo dia que eu aceitei Jesus, o Senhor me deu uma revelação, me chamando para o ministério, me escolhendo, me separando para o ministério. Com o passar do tempo, eu ainda não tinha nenhum cargo representativo no ministério, mas era muito envolvido com tudo da igreja. E mesmo assim eu resolvi fazer um concurso público na área de saúde, concurso que se inscreveram mais de 40 mil pessoas na época, e na ocasião eu fiz o concurso, passei em 23º lugar. Logo que eu passei no concurso, eu fui logo chamado para apresentar a documentação, e eu fui apresentar a documentação em outra cidade, e quando cheguei lá, a documentação tudo certinho, e 8 dias depois já fui encaminhado para ir na primeira DIRES, no centro administrativo, para assinar contrato. E já ficar trabalhando, era um emprego muito bom na época, eu ia ficar ganhando muito bem, e eu estava com aquela documentação ali para poder ir assinar contrato e ter uma estabilidade financeira para a vida. Mas estava chegando a hora de eu engajar no ministério de forma mais efetiva. E eu fiquei naquele momento vivendo um conflito muito grande.
eu vou ou eu não vou? Porque se eu assinasse o contrato, eu ia ter que ir embora do lugar, da igreja onde eu estava engajado, ia ter que ir para outra cidade. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo. Na época eu conversei com o meu pastor e ele até me incentivou. Ele disse: olha, você que sabe, vai orar, mas se a sua decisão for ir, está tudo bem. E eu fiquei ali orando, e eu morando na ilha. Então o que é que acontece? No momento, irmãos, que eu estava com toda aquela documentação para levar, para assinar contrato, então chegou o dia de ir e eu fui. E quando eu cheguei na passarela do ferryboat, eu comecei a orar ao Senhor e eu comecei a subir a passarela e subir na passarela e orando a Deus: Senhor, o que é que eu faço? Senhor, eu estou indo e o que é que eu faço? Fala no meu coração, me faz sentir o que é que eu tenho que fazer. E eu muito apaixonado, sou muito apaixonado pela obra de Deus, pela igreja, então, e queimando no meu coração o que é que eu faço, o que é que eu faço. E quando eu cheguei na parte mais alta ali da passarela, naquele momento o Espírito Santo me tocou no coração de uma forma tão grande, eu senti o amor pela obra de Deus, tudo que eu poderia estar abrindo mão, e naquele momento eu abri o envelope e comecei a rasgar o formulário preenchido pela cidade onde tinha me encaminhado, comecei a rasgar aquele em 1000 pedacinhos, aquele contrato, né, que seria carimbado e assinado lá no centro administrativo. E eu comecei a rasgar o encaminhamento e rasguei todinho em 1000 pedacinhos e joguei lá de cima da passarela e disse: eu estou abrindo mão de tudo isso aqui por amor à obra de Deus. E joguei tudo lá de cima, aqueles 1000 pedacinhos de papel. E naquele momento eu me senti muito aliviado. E eu digo para os irmãos: o que eu vivi de lá para cá no ministério, na obra de Deus, foram coisas tão grandiosas, foram coisas que, sinceramente, irmãos, nenhum dinheiro do mundo pagaria o que eu já vivi na obra de Deus, as experiências, os milagres, as maravilhas, as revelações, tudo o que Deus fez. Então, quando Deus ele chama, Deus ele se responsabiliza. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para a sua vida. Esse testemunho que eu estou falando aqui não é parâmetro para a vida de nenhum dos irmãos, de nenhuma pessoa, porque isso teve a ver particularmente comigo, um segredo meu e de Deus, aquilo que tem a ver com a minha intimidade com Deus, para as pessoas não saírem por aí jogando seus empregos fora, pedindo demissão dos empregos, porque está querendo tomar uma outra diretriz na vida. Só faça isso se for pelo Espírito Santo, se for algo muito especial e particular sua com Deus, se você tiver uma chamada de Deus na sua vida. Mas o que eu estou falando aqui é para trazer um testemunho de algo pessoal entre mim e Deus, tá? Para depois não dizer assim: o pastor ensinou que é para a gente deixar tudo para seguir Jesus, abandonar o emprego, abandonar a escola, sair abandonando tudo. Não é isso que eu estou falando. Foi algo particular entre mim e Deus. Não significa que Deus não possa fazer com outras pessoas, mas se Deus for fazer isso com a sua vida, então é porque você tem uma intimidade com Deus, é algo entre você e Ele, você não vai ter nenhuma dúvida do que vai estar fazendo e nem vai tomar essa decisão porque você ouviu o testemunho que eu contei. É algo muito pessoal e muito real entre você e Deus, tá bom? Então é assim que funciona, e Deus ele é maravilhoso, e a chamada de Deus ardente no coração de alguém é algo que faz toda a diferença dentro de um ministério. Então é algo muito maravilhoso, e eu queria muito contar esse testemunho porque Deus ele é grande, Deus ele é maravilhoso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu ainda vou estar trazendo complemento ainda mais do que é a chamada de Deus na vida de alguém, uma chamada ardente ministerial, tá bom? Mas eu conto isso em outro vídeo porque tem muito mais testemunho para contar da grandeza e do poder de Deus. Mas agora eu quero orar por você que foi chamado por Deus, por você que tem uma chamada de Deus mais especial para o ministério também. Quero orar pela sua vida, para Jesus te abençoar e dar direção na sua vida. Dê sempre o primeiro lugar ao reino de Deus, e esse primeiro lugar é você buscar o Senhor de todo o seu coração, e Ele vai acrescentar tudo o que você precisa na sua vida. Detalhe, sem você precisar abandonar seu emprego, nem a sua escola, nem a sua faculdade, nem absolutamente nada. Só se Deus mandar. Isso é uma coisa muito pessoal entre você e Ele, você vai entender e vai saber, e assim como eu, não vai ter dúvida nenhuma se isso acontecer, tá bom? Querido e eterno Deus, nesse momento, em nome de Jesus, eu quero muito te agradecer
porque o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe para te servir, para pertencer a ti. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção especial sobre todos aqueles que foram escolhidos, sobre todos aqueles que têm chamada de Deus na vida. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer, possa dar vitória, que o Senhor possa se levantar com poder e autoridade para abençoar os seus ministérios e que eles sejam alcançados, Pai, que eles sejam verdadeiramente protegidos pelo Teu Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus. Livra de todo mal, repreende toda ação maligna, tudo aquilo que o inimigo faz para muitas vezes atrapalhar, tudo aquilo que o inimigo se levanta para frustrar os planos, mas está repreendido, está desfeito em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos na face da terra e que o Senhor possa se derramar de forma excelente e extraordinária sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por ter me acompanhado, por ter ficado até aqui comigo no vídeo e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.